Hello, dear student. Sou a professora Cíntia Pereira dos Santos. You can call me teacher if you want. Sou graduada em Letras Língua Inglesa pela UEL e possuo um mestrado em Educação pela UTF-PR de Londrina. Nesta teleaula, vamos discutir a primeira unidade da nossa disciplina de Língua Inglesa 1. Então, nessa unidade, nós temos aí diversos conteúdos da língua inglesa, cujo o início é a apresentação da língua, certo? Então, vamos conhecer um pouco dos conteúdos que serão discutidos nessa teleaula. Então, vamos ver aí. Why do we need to learn how to say the letters of the alphabet? Então, muitas vezes nós aprendemos, as letras do alfabeto, mas não sabendo qual o motivo, Por que nós temos que aprender a pronúncia dessas letras? Aonde eu vou aplicar esse conhecimento? How to greet someone and how to introduce yourself. Então, como nós vamos aí cumprimentar alguém? Quais vão ser os caminhos que nos levarão a saber cumprimentar alguém e a nos apresentar? Então, temos aí algum conhecimento necessário para conseguirmos chegar nessa parte aí do conhecimento da língua inglesa. What vocabulary do we need to describe someone? Então, aqui nós vamos dar uma entrada já nos nossos adjectives. Porque quando falamos em descrever, já pensamos em qualidade. Então, quando vamos falar a qualidade de alguém, pode ser também, qualidade positiva ou algo negativo, descrever de forma negativa. Mas, independente de como seja, vamos usar os adjectives. What is the importance in learning the verb to be? Então, é aquela questão. Sempre nós falamos... mas eu aprendo o verbo to be a vida inteira. Daí tem gente que nunca sabe usar. Mas por que não sabe usar? Porque não entendeu quando vai se usar o verbo to be. Em qual momento, qual motivo, em qual situação nós vamos usar o verbo to be. Então, isso acontece muito. Então, por esse motivo, nós vamos ver aí onde vamos aplicar, como vamos utilizar esse verbo. Então, vamos ao nosso primeiro conceito. Vamos iniciar nossa discussão falando aí do conhecimento básico sobre a língua. Então, nesse conhecimento básico, nós vamos iniciar pelos subject pronouns. Eu até anotei aqui, avoiding repetition. Por quê? Esses pronomes, eles nos ajudam a não repetir algo numa frase. Então, evitar esse momento de repetição. Então, sempre numa frase, às vezes aparece o nome, para não ficarmos falando esse nome várias vezes, nós podemos usar os pronomes. E aqui, no caso, os subject pronouns, que é o nosso sujeito. Então, é aquele pronome que é o sujeito. Aqui temos uma imagem que representa esses pronomes. Primeiramente, você tem que saber que esses pronomes são divididos em singular e plural, ou seja, aqueles que são usados de forma singular e na forma plural. Então, vamos iniciar pelo I, singular, she, que é ela, he, que é ele, e o it, que é ele e ela. Para o plural, we have we, que é nós, they, que é eles e elas, e o you, que é você e vocês. O you vai se repetir aqui no singular, porque ele tem as duas formas. Então, o you é um pronome que vai ser repetido, tanto no singular quanto no plural. Então, ele possui a mesma escrita, mas ele pode ser usado nesses dois contextos. E não sei também se você observou que na minha pronúncia, ao falar eles e elas no plural, eu não falei they, porque eu não dei, é they, ok? Tem toda essa questão de pronúncia que muitas vezes nos dá dúvida, e a gente fica assim, mas como será que eu falo? Será que eu falo certo? Será que eu falo errado? Eu acho que nessa primeira teleaula é importante que você saiba que a pronúncia em si, ela é aquela que nós vamos usar, que é a mesma que é pedida pela BNCC, que é o quê? Você tem que falar um inglês que é a língua franca. O que é o inglês como língua franca? Eu falo, você me entende, você fala e eu te entendo. Então, claro que se você falar o day, eu estou entendendo o que você está falando. Você está correto, não vamos falar uma língua correta, mas sim uma língua adequada. O
que é aquela que é compreendida. Claro que nós entendemos o they, mas qual que é aquele mais próximo da pronúncia esperada? They. Então é só fazer uma vibração aqui na sua boca que você vai ver que esse som vai sair, tá? A gente vai discutindo. Sempre que surgir a oportunidade na teleaula, né, se nas outras de língua inglesa, eu vou parar para poder discutir com vocês algum detalhe sobre a pronúncia, certo? Então coloca a língua aí no meio dos dentes ou atrás e they. Sente essa vibração aqui, ok? Então aí você está fazendo o som correto. Voltando aos nossos pronomes. Então, a ideia do pronome é de que ele evite essa repetição. Se ele vai evitar a repetição, nós vamos usá-lo em algum momento da frase. Mas para eu saber ao que ele se refere, eu tenho que ter citado alguma coisa antes, alguma pessoa, né? Para eu saber sobre o que eu estou falando. Então, nós temos... One of the reasons that people are becoming overweight these days is that people are eating more junk food. Então, o que nós temos? Olha, apareceu people aqui e people here again. Então, novamente, people. O que eu posso fazer para melhorar essa frase? Para ela ficar mais adequada, mais coerente? Então, nós podemos substituir o people por um subject pronoun. Qual que é usado para o plural? O they, que é esse que a gente estava discutindo a pronúncia. A mesma coisa vai acontecer no segundo exemplo. Therefore, consumers would think twice about the foods the consumers consume. Olha aqui que ficou até esquisito porque o próprio verbo aparece aí com o pronome, né, com a pessoa. Which could lead to them losing weight. Então, para evitar essa consumers, the consumers, consume, o que nós podemos fazer? Novamente, usar um subject pronoun. No caso, é o mesmo que nós damos para people, que é o plural. Então, they. Então, therefore, consumers would think twice about the foods they consume which could lead to them losing weight. Então, a frase... Nesse momento, ela até flui melhor, né? Ela soa mais bonito, não fica aquela questão de ficar repetindo palavras. Às vezes a pessoa que está me escutando fica cansada. Se for um texto, por exemplo, que eu estou lendo, ficar com essa repetição de palavras cansa o leitor. Então, pronomes facilita a leitura, é uma palavra menor, faz a leitura fluir um pouquinho mais rápido, certo? Continuando aos pronomes, vamos ver umas características quanto a cada um. Então, nós sabemos o que cada pronome significa, mas é importante também saber que cada um tem uma situação específica. No caso, I, que significa eu, sempre vai ser usado sempre em letra maiúscula. Nunca o use em letra minúscula, ok? Então, nunca faça isso. Por quê? Eu tive uma professora aí que veio do exterior dar aula para nós, uma época num curso que eu fiz, e ela mesma comentou que ela veio dos Estados Unidos para cá e colocou o apartamento dela para alugar, para poder vir morar aqui e deixou dela alugado. E ela recebeu vários e-mails escritos assim, I want to see your apartment, né? Eu quero ver o seu apartamento, nananã. Ela falou que só por ela ter visto esse i, ela já não leu, porque ela acha falta de educação. Então, tudo isso depende muito da pessoa que tem o contato. Claro que de uma forma informal, num WhatsApp, por exemplo, você pode usar o I, mas caso contrário, o I minúsculo, mas caso contrário, não faça isso. O it. Normalmente a gente aprende lá que it é ele e ela, no singular, é usado para objetos, animais. Sempre vem essa descrição em alguns livros. Mas o que é importante você saber? Que é ele e ela para tudo que não é humano. Como assim? Ah, eu estou num corredor, eu estou vendo uma sombra. Eu não sei se essa sombra que eu estou vendo é um homem ou é uma mulher. Então, eu posso falar it, ok? Mas, diretamente para uma pessoa, você não pode falar que essa pessoa é it, tá? É falta de educação. Mas eu estou em algum outro lugar vendo uma outra coisa, não sei o que é, posso usar o it. E o they, por que eu coloquei ele aqui? Ele tem relação com essa imagem.
Essa imagem foi uma publicação que causou muito alvoroço nos Estados Unidos, da J.Lo, da Jennifer Lopez. Ela publicou, chamando a irmã dela, que ela não tem gênero, na verdade, ela colocou o pronome they, porque ela não é she, ela não é he, certo? Então, o que que ela fez? Ela usou o pronome they para poder usar um pronome que não a julgasse, ele ou ela, para definir. Então, depois dessa discussão toda, eles vêm usando o they para eles e para elas. E também na questão do singular, quando não há definição de gênero. Então, nessa questão, você pode fazer o uso do they no singular, tá? Ele é correto, não está errado. É um novo uso, a gente está se adequando, claro, às novas culturas, à nova questão social que vem acontecendo, que vem aumentando, e essa aceitação da língua inglesa vem acontecendo também. É importante que você saiba disso quando você vir em algum lugar e poder passar para os seus alunos. Continuando aí nosso conceito. Então, além do pronome, é importante também a gente ver o to be forever. Então, como eu disse, sempre tem aquela questão de ficar, mas o verbo to be novamente, mas de novo e assim por diante. O que é importante saber para não ficar nessa repetição? Que ele indica existência, I'm here, que ele se relaciona a uma entidade indicando aí qualidades ou características, I'm tall, e que ele existe um especial para I, se divide em singular e plural, is, are, pronto. E que ele tem a sua forma negativa e interrogativa, am not, is not, are not. Pergunta, a inversão, am I, is, vamos usar de exemplo, he, are you? Então, isso que acontece. Tem a abreviação, nós podemos abreviar o is na negativa como isn't. Podemos abreviar o are not como aren't. E o am not. Existe a forma informal de ain't, mas é informal, usado na fala. E uma informação importante que você deve saber é que esse verbo é chamado de copular verb, que é o quê? É um verbo especial que conecta um sujeito a um verbo, a um complemento, que nem no caso, Peter is Brazilian. Ali o verbo to be está conectando quem com um verbo, com uma característica que é brasileiro, ok? Ainda sobre essa questão, temos a indicação de nacionalidades e países. Então, aqui, nós temos a presença dos pronomes, temos a presença do verbo to be. Então, it is, no mapa, Brazil. I am Brazilian. Cuidado, porque alguns a língua repete, mas no caso aqui, não. Então, em Brasil, they speak Portuguese. E o mesmo aqui. Tá vendo a repetição? She is Italian. In Italy, they speak Italian. Então, a melhor opção para esse momento, para você saber se a língua se repete ou não, é conhecendo e estudando esse vocabulário. Agora, vamos iniciar o nosso próximo conceito, que é o alfabeto. Então, como eu disse, nós temos que saber para que usar e quando usá-lo. Então, nós temos as nossas letras do alfabeto. Vamos dar uma olhada aí. Essas são as letras. Claro que eu não vou lê-las para você. Eu coloquei aqui a pronunciation de cada uma delas. Essa pronunciation é a descrição fonética. Esse é um assunto muito importante que você precisa estudar, tá? Vai ter um material disponível para você, que é um material extra, que vai ensinar um pouco sobre isso. Mas também é importante que você busque outras fontes para você conhecer um pouquinho melhor. O que eu tenho para dizer quanto à pronúncia do alfabeto? Cuidado com a diferença de M e N. M, fecha a boca. M. N, morde a língua. N. O L é L, não é U. Então, quando a gente fala, por exemplo, e-mail em português, que parece um U aqui no final, em inglês eu tenho que subir minha língua, e-mail, ok? Então, cuidado com esse tipo de pronúncia. Pode ver que aqui no Z eu coloquei duas pronúncias, por quê? Nos Estados Unidos, ou no inglês global, nós pronunciamos Z. No inglês British,
que é o inglês britânico, nós dizemos that. E para que nós vamos usar esse monte de pronúncia do alfabeto? Para, por exemplo, soletrar quando for necessário. So, how do you spell your name? Your given name, your birth name, né? Que é o seu nome de nascimento, o seu nome. Your nickname, seu apelido. Your middle name, seu nome do meio. Sabe que tem muitos nomes que possuem, né? Minha filha, por exemplo, é Beatriz Maria. Então, Maria é o middle name dela. Your surname, last name, family name, que é o sobrenome. Então, pode acontecer muitas vezes de você conhecer uma pessoa e você não saber como falar o nome dela. Às vezes você vai viajar, isso é possível, você viajar para o exterior, e você chegar num hotel e a pessoa não entendeu o seu nome, ou você não entender uma palavra, por exemplo, que você necessita daquela palavra. O que você pode fazer? Hey, how do you spell your last name? How do you spell tax in English? I don't know, algum vocabulário que você fica confuso. Às vezes a pessoa fala uma palavra e você não entendeu aquela palavra, você pode pedir para ela soletrar. Só usar um please lá no final que fica tudo certo. Mas você tem que conhecer os sons das letras do alfabeto. Então, how do you spell your last name? It's P-E-R-E-I-E-A, né? Então, a gente soletra aí bonitinho, ok? Continuando o nosso assunto. Temos aí os sons. Então, a gente estava discutindo os sons das letras do alfabeto, mas o que acontece? Então, no alfabeto, we have a sound. Então, lá no alfabeto, a gente tem que nem o A. Eu coloquei até um exemplinho lá no canto, né? Aqui, o A. O som de A no alfabeto é A. Mas, quando eu vou ver a letra A em uma palavra, nem sempre ela vai reproduzir esse som. Então, aqui no caso, o que aconteceu? Eu não vou falar apple, eu vou falar para vocês que eu aprendi assim, tá? Desde quando eu era pequena e tinha inglês na escola, pequena não, porque na minha época eu tinha inglês a partir do 6º ano. Eu aprendi a falar apple, juro pra você, eu aprendi essa pronúncia e até eu desaprender demorou. Mas, hoje em dia é uma palavra comum por causa da marca. Mas nós sabemos que não é apple, mas sim apple. Ok? Então, cuidado, a letra numa palavra, ela pode mudar essa pronúncia. Não é porque no alfabeto eu digo ei, que na palavra eu vou dizer ei. Por exemplo, outra, car. Eu não falo care, né? Não tá nem pra pronunciar, na verdade. Então, aqui o som é um som de A, car, ok? Por que eu coloquei esse desenho bem bonitinho aqui? Eu quero que você pesquise na internet, coloca lá, fonética, English File, você vai achar vários desenhos. Na minha opinião, é a forma mais fácil de se aprender fonética através dos materiais que eles dispõem. São materiais livres para uso, você pode usar esse material gratuitamente. E ele te traz os sons que as letras emitem usando desenho. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá a árvore. Nós dizemos em inglês tree. Esse E, ele faz som de I, certo? I, tree. Então, lá no símbolo fonético, ele faz um Izinho e desse Izinho surge uma árvore. Por quê? Eu sei que desse I, que a palavra tree, o I que está lá presente é I. Então, pelo desenho que ele fez, eu sei que é o som da letra daquela palavra. Então, nós temos aí, por exemplo, as vowels, as consonants e os diphthongs, que são os ditongos. Por quê? Tem várias letras, né? Existem algumas vogais que sozinhas emitem 2 sons. Então, nesse caso, elas são os diphthongs. Então, aí você vai achar essa pronúncia separada. Ele é muito fácil, é muito interessante, na minha opinião. É uma das melhores formas de você aprender o som das letras em inglês. Continuando a nossa descrição. Então, agora, nós temos os e-mails. Nada de e-mail, ok? Cuidado, e-mails. What's your email address? Então, nós temos essa pergunta. Qual que é o seu e-mail? Né? Qual que é o seu endereço de e-mail? In English, we say the email, ok? Eu inventei um aqui. Ah, aí o que acontece? Você falou o seu e-mail para alguém e a pessoa não entendeu. O que eu faço? I spell. Eu vou lá e soletro. A-J-M-C-L-E-A-N.
E o arroba? At. E o resto? hotmail.com. Por que dot? Porque o ponto no e-mail se diz dot. A pronúncia é com um acento, tá? Dot, para pronunciar. Qual é a diferença? Em inglês, a gente tem algumas pronúncias diferentes para a palavra ponto. Quando nos referimos a math and localization, matemática e localização, nós dizemos point. Então, a conta deu 1.2, 1.2, ok? Porque está na referente à matemática. A localização, eu estou falando daquele ponto lá na esquina, that point on the corner. Agora, quando eu vou falar de ponto final, no inglês global, que é o American, normalmente ele puxa mais para o American, né? É o full stop. E no British, nós vamos falar... period no American e full stop no British, ok? Então, nós temos essa diferença de pronúncia. Então, é bom tomar cuidado quando for falar ponto, para você prestar atenção que tipo de ponto que você está falando. Agora, vamos iniciar o nosso próximo conceito. Então, é muito importante que você, como futuro professor, futura professora, saiba que nós temos que nos basear nos conhecimentos presentes na BNCC. Então, a BNCC hoje, ela apresenta tudo que nós temos que usar para nortear as nossas aulas. Então, na questão do inglês, é importante saber que existem eixos. Então, aqui no caso, eu coloquei o eixo conhecimento linguístico. Mas só para você ter uma ideia, você vai encontrar 5 eixos diferentes na BNCC. Oralidade, leitura, escrita, daí tem a dimensão intercultural e temos aí a leitura. Então, todos esses são eixos, que dividem os tipos de conhecimento da língua inglesa. Aqui eu trouxe uma ideia para você. Então, vamos imaginar aí que nós estamos no 6º ano. Temos o eixo conhecimento linguísticos, tendo como unidade temática, dentro dos conhecimentos linguísticos, a gramática. Então, o que eu preciso aqui? O que eu quero? Eu tirei essa habilidade para você conhecê-la um pouquinho melhor. Então, a habilidade que eu tirei é esse número, só você buscar lá, dar um Ctrl F no documento assim que você baixar a internet. Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas. Daí tá lá, verb to be, que a gente identifica, she is a teacher, for example. E descrever rotinas diárias. Quais conteúdos dos conteúdos que nós estamos estudando podemos aplicar nessa habilidade? So, verb to be, pronouns, country, nationalities, and male. Então, todos esses conteúdos podem ser aplicados aí na nossa BNCC. Com a base na BNCC. Aqui eu trouxe até uma ideia de atividade. Então, essa ideia é pedir de homework para que os alunos tragam uma foto de alguém famoso. Então, a gente vai utilizar aqueles conteúdos, lembra? Verb to be, pronouns, country, nationalities and male. Então, pede de homework. No seu planejamento, sempre dá uma olhada se você precisar de algo extra para pedir para o seu aluno como homework. Então, peça essa homework para o seu aluno. Pedindo, entregue um pedaço de papel, pode ser em forma de tirinha igual essa do lado, aos alunos e peçam para que criem o seu card. Como assim? Se forem alunos beginners, que é aqueles que têm pouco conhecimento de inglês ainda, projeta lá no Data Show ou escreve no próprio quadro um exemplo de texto. E aqui eu coloquei até um exemplo para facilitar a sua vida, um exemplinho que você pode usar com seus futuros alunos. Crie um painel com os cards de seus alunos. Então, você pode pedir para ele colocar as informações, daí a gente vai estar usando verb to be, pronouns, country, nationalities e an e-mail. Então, a gente vai usar tudo aí. Monta um painel para você poder mostrar para as outras turmas esse conhecimento que seus alunos têm. Agora, vamos pensar numa outra turma, no 7º ano. Ainda nos conhecimentos linguísticos. Também, como unidade temática, a gramática. A habilidade que eu peguei foi discriminar sujeito de objeto utilizando pronomes a eles relacionados. Quais conteúdos que nós estudamos que encaixa aqui?
verb to be and pronouns. O que nós vamos fazer? O que você pode fazer com seus alunos em sala? Faça uma seleção de imagens que possua algo que possa ser substituído por um pronoun. Então, calcula, né, aí anteriormente a quantidade dos alunos, porque conforme essa quantidade que você tem, você vai trazer o tanto de imagem necessário. Corte as imagens como se fossem pequenas cartas. Divida os alunos em grupos, quanto mais grupos, menos imagens você precisará preparar. Então, assim, sempre que você for preparar uma atividade para a sala de aula de inglês, você vai perceber que a aula de inglês é uma aula que envolve muita produção de material, porque é uma aula diferente. Eu tenho essa ideia e eu tenho certeza que você também, quando foi aluno, lembrava das suas aulas de inglês, porque você sempre pensava, hoje eu tenho aula de inglês, você espera algo diferente dessa aula. Os seus alunos também. Então, todo esse conteúdo que você está estudando nessa disciplina, você vai poder aplicar nos seus futuros estágios, quando você se formar com seus alunos. Então, começa a fazer anotação dessas ideias, porque você vai utilizar. Se você não quiser utilizar exatamente como eu expliquei aqui, você pode adaptar também. Mas dá muito trabalho. Então, vamos à lousa que eu vou mostrar um jeito que vai dar menos trabalho para você. Então, uma ideia é acessar esses dois sites. Eu estou passando uma dicona para você, porque eu uso esses sites para preparar a aula também. Eles trazem materiais prontos, só que uma ideia que eu vou dar para você é não usar exatamente como ele está lá, porque muitos materiais são preparados por professores de outros países, então são sites usados pelo mundo todo. Então, use ele e adapte, né? Adapta as atividades que tem lá. Para trabalhar a pronúncia com seus alunos, que nem lá no caso, nós tínhamos uma atividade que pedia para os alunos colocarem essas informações. E eu pedi para você colocar, para você fazer com o seu aluno, criar um painel. Mas eu não quero criar um painel, eu quero colocar os alunos para conversar. Só que eles têm muita dificuldade. O que você pode fazer? Hoje, todo aluno tem um celular. Muito professor tem trabalho com o celular na sala de aula que ele não sabe lidar. Então, o que você pode fazer? Peça para o seu aluno pegar o texto que ele criou, digitar lá no Google Tradutor e colocar lá, apertar no microfone que aparece no site e peça para ele escutar. E começar a treinar aquela pronúncia. E peça, escolha, não precisa ser todos os alunos, porque às vezes você tem uma turma numerosa. Peça para que alguns alunos vá à frente da sala e apresente o diálogo. É uma forma de praticar e é uma forma de utilizar a tecnologia a seu favor. Agora, vamos praticar um pouco do conhecimento que nós obtivemos até o momento. Então, na verdade, nós estudamos aí o verbo to be, os pronouns, estudamos também a forma como eles são usados na frase, as nacionalidades. Então, vamos dar uma olhada no exercício que foi retirado do ENAD de 2017. Esse exercício traz um trecho, que provavelmente só pelo nome você já vai saber do que se trata, que é um trecho do nosso Shakespeare, de Romeu e Julieta. Então, nesse trecho, ele é um trecho bem pequeno e a própria avaliação já nos pergunta, né? Considerando esse trecho, vamos observar as alternativas. Então, aqui tem um recorte. A primeira alternativa, though, thy and art are archaic forms for you, your and are. O que acontece? Essas formas, elas são o que nós chamamos de Shakespearean English, que é o inglês específico do nosso Shakespeare. Todo mundo sabe que o Shakespeare, ele é uma pessoa que inventou várias palavras, né, inovou na linguagem, e as palavras que ele usava eram direcionadas a ele. Então, Shakespearean English. O que acontece com essas palavrinhas que aparecem aí, que às vezes você pode não conhecer? Elas são arcaicas. Though significa you no singular, que é referente no português ao tu. O thy significa your, porém, ele era somente usado antes de palavras que se iniciam com o som de consoante. Como assim? Vamos ver o exemplo que foi retirado do próprio texto. Então, aqui aparece: Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo?
Então, sabemos que though, né, como eu acabei de dizer, significa you. E que you é o sujeito da frase, ou seja, ele está praticando a ação. Além dessa palavra, outras que estão nessa sentença também são do inglês arcaico. Art é uma das formas do to be. E o wherefore significa what is the purpose of? Qual é o propósito? Então, Romeu, qual é o propósito de ser você meu Romeu, né? Ser o meu Romeu. E quanto àquela palavra que nós temos que usar antes do som do consoante? Ela está aqui. Então, deny thy father and refuse thy name. Aqui sabemos que vai significa your. Ó, observe como ele aparece antes de um som de consoante. Ele está aqui, antes de name, que começa com som de consoante, o som do N. Nesse caso, então, ele significa your, só usado nessa situação. Temos a outra frase, aqui além do though, temos essa palavrinha diferente aqui que parece com uma que pode ser que você conheça. Então, novamente, o though significa you e está recebendo a ação. Nessa sentença, wilt é traduzido como will, ou seja, ele está aí para indicar o futuro. Então, temos lá as alternativas, one, two and four como corretas. Então, though, thy and art are archaic forms for you, your and are. Daí temos, nesse enxerto da peça, play, aqui no caso é um substantivo, então significa peça. Da Julieta, a Julieta está falando para o Romeu. Então, giving him, dando a ele duas alternativas do que fazer. Então, esse outro enxerto que nós temos aqui, can be rephrased, pode ser reescrito dessa outra forma, sem mudar o sentido algum. Então, ele não muda o sentido, ele continua com a mesma ideia de antes. Então, sempre que você encontrar alguma fala, agora você já conhece que thy, though e art são em inglês arcaico. Então, muitas vezes é interessante você saber por quê. Quando você estiver lendo algum livro de inglês, de uma leitura já mais antiga, vai aparecer muitas vezes. Não é porque ela era do Shakespeare que ela não vai aparecer em outros livros, em livros de outros autores. Acontece também, porque ele iniciou esse uso, mas depois os outros adotaram também. Então, você pode encontrar em outras obras literárias. Ele é um inglês de obra literária e você viu que ele está numa questão do ENAD. Ou seja, esse conhecimento também é necessário. Agora, vamos interagir um pouco, conhecendo, na verdade, discutindo um pouco mais sobre os conteúdos que nós vimos até o momento. Então, nessa atividade, nós iremos ver aí um trecho. Nós temos aqui um pequeno trecho que já começa Dear Friends, ou seja, eu sei que alguém está escrevendo para a França, certo? Então, nós temos toda essa... É uma publicação, na verdade, da internet. Foi que eu peguei aí de uma das redes sociais. Então, congratulations on winning the World Cup. 80% of your team is African. Cut out the racism and xenophobia. 50% of your team are Muslims. Cut out the Islamophobia. Africans and Muslims delivered you a second World Cup. Now deliver them justice. Tá vendo que eu deixei aqui em bold, né, em bold, em negrito, em destaque, a palavra you. Por quê? Eu quero que você pense a quem se refere esse you em destaque no texto. Por qual motivo o autor fez o uso do pronome you? Lembra que nós discutimos lá no início que os pronomes são usados para evitar essa repetição. Então, a gente tenta usar a gente tem que usar os pronomes para não ficar nada muito repetido. Senão, a gente fica falando o mesmo nome várias vezes. Aqui, no caso, por que apareceu esse you? A intenção desse you é não repetir qual palavra, ou é se direcionar a quem. Por qual motivo ele usou o you? Então, quer dizer que esse you não está aí à toa.
certo? Então, pause o vídeo, leia novamente o parágrafo e tente ver se você consegue responder esses questionamentos. Agora, vamos discutir o nosso próximo conceito. Vamos iniciar nossa discussão sobre os cardinal numbers. Então, muitas vezes a gente ignora a aprendizagem sobre os números porque acha que é só decorar o vocabulário. Então, é só saber falar de 1 até 10 e já está tudo ok. Mas tem alguns detalhes que é importante que você conheça, principalmente como futuro professor. Então, vamos à lousa. Aqui, nós temos primeiramente o título que eu coloquei. Está vendo que eu coloquei em destaque? O C e o C. Por quê? Em inglês, nós temos dois tipos de números, certo? Nós temos os cardinal numbers e os ordinal numbers. Aí acontece de muitas vezes haver a confusão. Qual é a confusão que acontece? Eu não sei qual que é, que indica a ordem, qual que indica a quantidade. Olha como é fácil. Cardinal começa com C. Se ele começa com C é porque ele se refere a counting. Então, na verdade, é uma dica que vai te ajudar a saber quando usá-los. É difícil? Nada de difícil. É só decorar os números que existem, mas tem alguns detalhes que é importante que você saiba. Primeiro, então, como eu disse, eles são usados para counting, então, para indicar quantity. Então, normalmente a gente usa ele para responder perguntas com how many. So, how many books do you have? Quantos livros você tem? I have 2, I have 3, I have 10, I have 1,000, e assim por diante. Então, é um número que indica quantity para tentar responder, para nos responder how many. Aí temos alguns detalhes, como eu disse, que é importante que você saiba, porque pronunciar os números, provavelmente você já conhece, a nossa apostila traz os números em inglês. O que você precisa saber? Que na forma escrita, 1 to 9 tem que ser spelled out, ou seja, escrito por extenso. 1, 2, 3. Você não vai fazer um texto colocando lá 1 no meio de um artigo, de uma redação, por exemplo. Não pode, tá? É fora dessa regra gramatical, ok? Depois, nós temos a questão dos números de 10 and above, tem para cima. Do 10 para cima, tem, né? 10 para cima. O que acontece? Nesse caso, eu já não vou escrever por extenso. Aí, nós vamos colocar o próprio número, porque nós podemos fazer isso. Podemos colocar o número, ok? Quanto à pronúncia, quanto à pronunciation, o que vai ocorrer? Quando nós tivermos o número 11, nós vamos falar 11, ok? Não vamos falar 11. Então, aqui não é som de E, mas som de I. 11. É uma questão que, às vezes, ocorre na pronúncia, porque a gente aprende, assim, igual o Apple, que a gente aprende Apple, e fica até conseguir consertar essa pronúncia, que é a mesma coisa, ok? Depois, temos a questão do número 14 e 40. Não acontece só com 14 e 40. Acontece com todos os números que vai aí de 13 a 19. E depois do 30 ao 90. O que acontece? Se eu não fizer esse som mais forte, por exemplo, 14, né? Se eu não fizer esse som mais forte, ele não vai, eu vou confundi-lo com 40. Por quê? Que eu vou falar 40, ok? Então, aqui faltou o R. 14, então 14. O T é mais forte. No 40, 40. Pode acontecer com o 15 e o 50. Então, aqui eu vou falar 15, 15. O 50, vou dizer 50. Então, aqui é o mais forte, ok? Então, essa questão dos números, ela não é difícil para que você saiba. Na verdade, é necessário que você tenha um conhecimento quanto à pronúncia, porque os números em si é uma questão realmente de decorar, de saber como eles ocorrem. Então, saber que o número 1 em inglês é 1, saber que o número 2 é o number 2, e assim por diante. E agora, saber a questão da pronúncia. Então, vamos continuar o conceito sobre os números.
Temos agora a nossa discussão sobre os numbers, cardinal numbers, and commas. Commas é as nossas vírgulas. O que acontece? Às vezes muita gente se confunde ao usar vírgulas em inglês. Então agora você não vai se confundir mais quanto a usar as vírgulas em inglês, pelo menos quando nós estivermos falando de cardinal numbers. O que você precisa saber nesse momento? Então, use a comma, uma vírgula, between the day of the week. Então, você vai usar essa vírgula entre o dia da semana and the month. Igual aqui. O day of the week, o dia da semana, Tuesday, terça. Vírgula. E o month, September, setembro. Depois, nós vamos pôr uma outra vírgula between the day of the week, the day of the month, and the year. Então, nós temos aqui o dia do mês. Que número de dia que é? 11, vírgula, year, ano. E, por fim, and between the year and the rest of the sentence. Se continuar, if any, né? Se tiver a continuação da frase. Se eu não tiver essa continuação da frase, não tem vírgula, vai ser um ponto. Então, a vírgula vai depois do dia da semana, vírgula, mês, o número do dia, vírgula, ano, se a frase continuar, outra vírgula. Essa questão de vírgulas também vai acontecer em outra situação. Então, numa situação matemática também, vai existir alguns momentos que nós também teremos que usar a vírgula. Então, vamos dar uma olhada na lousa para você saber certinho quando usá-los. Então, temos aqui, in numerals of 5 digits or more. Então, um número que tiver 5 dígitos ou mais, use a comma, use uma vírgula entre cada grupo de 3. Starting from the right. Então, daqui para cá, nós vamos começar a contar para ver se tem que usar a vírgula ou não. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers. Ou seja, são mais que 5. Então, da direita para a esquerda, eu vou contar de 3 em 3 e vou colocar a vírgula. Então, 1, 2, 3, vírgula. 1, 2, 3, ok? Então, pode ser que apareça aí, vamos chutar um número bem grande aí. A gente pode ser que tenhamos aí um número bem maior. Então, esse número grandão. O que eu vou fazer para pôr a vírgula? Mesma coisa. Vou lá da direita para a esquerda, contando de 3 em 3 e colocando a vírgula. 1, 2, 3, vírgula. 1, 2, 3, vírgula. 1, 2, 3. Alright? But the comma is optional within numerals of 4 digits, but never used in years with 4 digits. Olha aqui que eu tenho uma data, 2000, tá? O ano de 2000. Então, lá naquela nuvenzinha, está dizendo para nós que quando é ano de 4 dígitos, eu não preciso usar vírgula. Tá vendo que não tem vírgula? E quando for também um número que possui aí 4 dígitos, 1500, também não preciso pôr essa vírgula, certo? Aí temos a questão, igual quando nós aprendemos o alfabeto, quando nós usávamos o alfabeto. A questão dos números vai acontecer a mesma coisa. Quando eu vou usar os números, em quais situações eu vou precisar aplicar esses números? Então, vamos dar uma olhada na lousa. Temos aqui, então, cardinal numbers and spelling. Então, e fala, e soletração. O que vai acontecer? Quando nós temos os números na matemática, só for example, 1253, nós temos que dizer esse número como um todo. Então, 1253, ok? But, now we are talking about different numbers. Agora a gente está falando de números diferentes, então vai ter situações diferentes para eu pronunciar. Pergunta. What's your phone number? Qual o seu número de telefone? Eu não vou precisar falar esse número como um todo. It's 6984589. Então, eu vou dizer one by one. Então, é assim que nós dizemos o número no caso de um telephone number. What's your zip code?
O que é um zip code? É um CEP. So, it's 8605050. Lembra que o 0 a gente fala O, ok? O 0 na questão matemática eu falo 0. Claro, se você falar 0 aqui também, tá certo, não tem problema. Mas é mais comum dizermos O. What's your address? It's Brasil Street, number 12. Or number, vamos supor que fosse 123. 1, 2, 3. Ok? No problem. Ah, e a questão da idade? Eu acho que isso você já deve conhecer um pouco, mas é importante que você saiba como responder a idade em inglês. O que acontece? Então, para perguntar a idade, how old are you? Então, quantos anos você tem? Ou eu digo, I'm 45, ou eu digo, I'm 45 years old, sorry. I'm 45 or I'm 45 years old. Então, eu vou falar, eu tenho 45 ou eu tenho 45 anos, years old. Eu não posso parar, como no português que eu falo anos, no inglês parar na palavra years. Ok? Isso não é comum de se falar, é confuso. Dá uma ideia de tipo, passaram-se 45 anos. Eu não estou falando da minha idade em si. Então, na verdade, em inglês, a gente não pergunta qual a sua idade. How old are you? Eu pergunto quão velho você é. Então, para saber quão velho você é, eu tenho que falar quão velho eu sou. Então, eu sou 45 anos mais velha. So, I am 45 years old, ok? Cuidado com esse tipo de resposta. O nosso próximo conceito. Agora, nós vamos discutir o singular e plural nouns. Quanto a esse conceito, há vários detalhes importantes que você tem que prestar atenção. Por quê? Nada é difícil. Uma coisa que eu gosto de falar e que eu aprendi é que aprender a língua inglesa não é difícil. É uma questão de prática, é uma questão de compreensão, é uma questão de leitura. Acho que a leitura é uma das coisas mais importantes que acontece. É você poder ler e identificar essas situações. Então, a questão do singular e plural não é que ela seja difícil, mas ela é diferente. Então, quando você aprende uma língua estrangeira, no caso a língua inglesa, esqueça do português. Claro que tem momentos que nós conseguimos fazer uma comparação entre uma e outra, mas não é todo momento que é possível. Então, tenta se desprender. Eu estou agora aprendendo inglês. É algo novo, é algo diferente. Então, principalmente para a questão de singular e plural, é importante que você tenha você se desprenda da sua língua nativa, você se desprenda do português, para não ficar tão ligado e tentar fazer essa ligação e às vezes se complicar mais na compreensão. Então, vamos à lousa para a primeira discussão sobre esse assunto. Então, a questão do singular e plural tem primeiro a questão que nós vamos discutir, que são os articles. Então, os artigos são divididos em dois. O primeiro que eu vou discutir com você são os indefinidos. Os artigos indefinidos são usados para substantivos singulares, singular nouns, when we are introducing a noun for the first time. Como assim? Então, um artigo indefinido, ele é usado para quando você vai falar de um substantivo pela primeira vez na história. Olha o exemplo que tem aqui. Então, por exemplo, você vai contar uma piada. Você começa a contar a piada lá para a pessoa e você fala: a man walks into a bar. Temos dois pronomes indefinidos aqui. A man, a bar. Então, o artigo indefinido a é usado nos dois, antes de man e antes de bar. Por quê? Porque é a primeira vez que eu mencionei os dois. Então, ninguém que está escutando a minha piada, no caso, sabe que eu estou falando de qual homem que eu estou falando e de qual bar. Então, aqui a pergunta é qual? Qual homem que eu estou falando? Qual bar? Se ninguém sabe, a man e a bar, ok?
Ou seja, eles se referem a substantivos non-specific, a substantivos que não são específicos. Então, como assim? Eu estou falando lá, estou na sala de aula e falei para minha teacher, I need a pen. Nesse caso, eu estou falando que eu preciso de qualquer caneta. Então, a caneta que você tiver aí, me passa que eu estou precisando de uma. Eu cheguei na minha casa com uma vontade de comer uma laranja. I want an orange. Eu preciso de uma laranja. Mesma coisa. Na verdade, eu quero, sorry. Eu quero qualquer laranja. Me dá uma. Tem um saco cheio de laranja. Qualquer uma que você pegar é o suficiente. Mas não sei se você observou nos meus exemplos, mas aqui tem uma coisa de diferente. Aqui eu usei a e aqui eu usei an. Por que que isso acontece? Porque nós temos que nos referir ao substantivo da frente, sempre pensando no som. Então, quando eu falo a pen, eu estou usando um a antes de um som de consoante. Quando eu digo an orange, eu estou usando um an antes de um som de vogal. Até para pronunciar, na nossa pronúncia, fica melhor, fica mais fácil. Não tem aquele costume no inglês de ficar falando mais rápido? Isso ajuda, porque aqui eu tenho uma pausa. A pen. Aqui eu emendo an orange. Por que a questão do som? Se eu for falar uma casa, a house começa com H, mas esse H tem som de R. Então, a house. Mas se eu for falar um helicóptero, eu não vou falar A. Não é porque começa com H que vai ser o A. Porque eu não leio o H, eu leio o E. Então, an helicopter. Então, essa questão do artigo indefinido, é importante que você se atente ao som. Vai acontecer também, tem algumas peculiaridades, claro. Nada difícil de falar. Mas tem algumas pequenas observações que vão acontecer, que é alguns sons diferentes que às vezes a gente acha que é uma vogal, mas não é. Acontece, por exemplo, com a palavra universidade. Então, universidade, nós falamos, começa com U, mas nós vamos falar university. Esse som ele é puxado para um J. Você vai procurar na fonética, é um J. Então, eu não vou falar an university, mas sim a university. Porque é um som um pouquinho diferente do que você acha que vai fazer. Mas é uma palavra ou outra, ou seja, não precisa ficar preocupado. É só a questão de você praticar. Então, vamos para o próximo artigo. Esse artigo é um artigo definido. Então, o artigo definido define, por quê? É ele, eu já sei do que eu estou falando, é o the, ok? Que é o a, os, as. O que acontece com ele? Eu posso usá-lo para substantivos no singular e substantivos no plural. Quando tanto o leitor quanto quem está escutando aquilo, a informação, sabe de uma forma bem clara qual coisa eu estou me referindo. Por quê? Eu já falei disso daí antes. Então, por exemplo, lembra da nossa piada lá? A man walks into a bar. Depois, se eu continuar essa piada, eu vou poder falar the man. Por quê? Todo mundo já sabe que é o homem que entrou no bar. Aqui no caso, the man rubs head and says, out. Então, rubs é esfregar, né? Esfregou a cabeça. Então, aqui eu já falei sobre esse homem antes. Então, quem está me escutando sabe sobre quem eu estou me referindo. Two, there is only one in existence that matters. Quer dizer que só existe um. Então, no caso, eu dei o exemplo aqui. We visited the Great Wall of China. Então, nós visitamos a muralha da China. Só existe uma. Então, quando só existe uma, é a única, nós vamos usar the. E when we describe, sobre o que nós estamos falando. Então, por exemplo, let's open the Chardonnay that Lucas and Bia gave us for Christmas.
Então, eu estou falando da bebida que eles nos deram no Natal. Ou seja, eu descrevi exatamente de qual estou falando. Mas aí tem uma questão que é muito mais importante, não mais, mas sim tão importante quanto, que é a questão da pronúncia desse artigo. O que vai acontecer? Então, quando ele vier antes de uma palavra que possui uma consoante, eu vou pronunciar the. Então, the president, tá? É the mesmo que se fala. Se estiver na frase, pode falar the president, no problem, por causa da questão das outros sons que tem próximo. Quando eu tenho ele antes de uma vogal, eu já não vou falar the, mas sim the. Então, the umbrella. Por que essa questão? Se eu inverter esse som, se eu falar the president, eu tô dando uma ideia de que o presidente é uma pessoa, claro que ele é importante, mas eu tô dando uma ênfase àquilo que eu estou dizendo. É a mesma coisa se eu falar assim, the house, a casa. Então é como se eu estivesse dando esse tipo de ênfase para o que eu estou falando. Então tem que tomar cuidado com essa troca de som e não fazê-la para não confundir quem está te escutando. Continuando o nosso assunto. Então, temos aí como fazer esse plural. Como nós vamos fazer o plural? Então, colocando S, mas nem sempre. Eu coloquei aqui uma frase de exemplo que vai ajudar você a colocar o S. Então, a palavra termina em O, S, SH, CH em X, a gente coloca ES, ok? Então, primeiro, qual é a dica para você saber usar o plural em inglês? Aprenda as palavras que já possuem a forma no plural. Por exemplo, police, que é they, e people, que é they. Aí temos a questão do peoples. Tem gente que fala, mas peoples não existe. Existe, só que significa povos. E cuidado com a questão de nome de países. No caso aqui, temos the United States. Ele é o único país, ele não é plural, tá? Ele simplesmente é um nome que aparece o S, não é por conta disso que ele está no plural. Vamos ao nosso próximo conceito. Agora, nós vamos ver como discutir, na verdade, como construir frases describing people. É importante que você saiba como descrever as pessoas em inglês. Então, não é só usar o adjetivo, tem tipos de adjetivos diferentes e como aplicá-los numa sentença. Então, vamos à lousa conhecer um pouco sobre isso. Então, temos aí, primeiro, como descrever uma pessoa referente à sua appearance. Is what someone looks like on the outside. Ou seja, é quando a gente está descrevendo como a pessoa se parece, como ela é, a aparência. Temos, então, os mannerisms. Are the ways that someone acts or behaves. E a questão de você falar das maneiras da pessoa. Que é como ela se comporta, como ela age. Como que eu vou descrever isso em inglês? Character traits, que é aí a questão dos traços, né? Os traços de caráter. Então, os traços do caráter de uma pessoa. O que acontece? Aí, nesse momento, nós vamos falar are the little things that make someone who they are. Então, é as coisinhas que fazem a pessoa ser o que ela é. In other words, they make up someone's personality. Então, elas constroem a personalidade de alguém. E, por fim, emotions. Facílimo, né? A questão de descrever como a pessoa se sente naquele momento. Como você pode ver, tem aí alguns tipos de adjetivos diferentes para fazermos a descrição. Vamos ver o primeiro que nós vamos utilizar. Então, temos a questão, independente se eu estou falando da aparência, se eu estou falando como a pessoa se sente, se eu estou falando das maneiras, da forma como ela age, eu tenho que sempre me atentar a ser polite, a ser educado.
O que que acontece? A descrição física é um tipo de descrição que pode fazer com que você se pareça, você faça uma descrição que não seja educada, que a pessoa não receba muito bem aquela descrição, aquela forma como você falou com ela ou sobre ela, né? Então, por exemplo, em inglês, saying someone is full-bodied ou curvy para women is nicer. Quer dizer que é uma questão mais bonitinha, uma forma melhor de você falar do que falar que aquela pessoa é fat. Então, em português, a gente não tem essa diferença de falar que a pessoa é gorda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, continuando. Depois disso, nós vamos ver a questão da appearance. Então, aqui nós temos algumas formas de falar a aparência dessa pessoa. A primeira delas é dizer que nós estamos falando que essa pessoa é thin e tall. Ela é lanky. Então, she is lanky. Que quer dizer que ela é magricela. Então, temos someone who is short and small. She is petite. Ela é miúda. Só que se ela for uma criança, eu vou dizer que ela é pint-sized. Também é um miúdo, só que para crianças. A casual way of saying they are overweight. Então, se alguém é acima do peso, nós temos uma maneira de dizer, na verdade uma expressão. Someone, então eu posso falar que essa pessoa has some meat on their bones. Ela tem alguma carne nos seus ossos, né? Traduzindo aí literalmente. It might seem rude to some people. Então, o que que acontece? Pode ser meio rude para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que não vão aceitar bem esse tipo de descrição. Então, só toma cuidado com quem você está falando. If someone is not very good looking, not much to look at. O que que é good looking? Good looking é uma pessoa que tem uma boa aparência. Então, se essa pessoa tem uma boa aparência, vamos supor, por exemplo, Richard Gere is a good looking man. Ele é uma pessoa que tem uma boa aparência, certo? Se eu for falar de uma pessoa que não tem uma boa aparência, ao invés de falar que aquela pessoa é feia, is ugly, eu posso usar de uma forma mais educada e dizer not much to look at. Então, não é muito assim de uma pessoa de você ficar olhando, de você ficar apreciando. Então, só toma cuidado. Como você pode ver, em alguns momentos eu falei, cuidado em ser educado e não ser educado. Agora, vamos ver os mannerisms. Nessa questão, aí nós já não vamos usar mais os adjetivos, vamos usar action words, que são os verbs, porque eles descrevem action. Se a gente vai falar da maneira que a pessoa age, tem que ser um verbo. Someone impatient. Eu sou uma dessas pessoas, uma pessoa impaciente. Ela fica tap their fingers. Sabe quando você fica com a mão lá em cima da mesa batendo os dedos? Então, batendo os dedos. Or crack their knuckles. Ela fica estalando os dedos. Bite their fingernails. Fica lá mordendo a unha, né? Chew the tips of their pencils. Ou fica mordendo o lápis. Daqui já é meio nojentinho, né? Mas tem gente que tem essa mania. Being sarcastic. Acho que não tem ilustração melhor, né? Esse emoji aí. Que é uma pessoa que roll their eyes. You roll your eyes. Então, quer dizer que você está sendo sarcastic. Então, só cuidado em usar alguns desses adjetivos para você não ofender ninguém. Então, veja exatamente o contexto que você está, veja a pessoa com quem você está falando, principalmente na questão de descrever pessoas. E como você pode ver, quando a gente está falando de mannerism, da questão da falar da maneira que a pessoa age, nós não usamos somente uma palavra, porque nós estamos falando de ação. Aí nós usamos mais expressions, ok? Então, conheça elas, aplique, faça exemplos que você vai começar a adquirir esse vocabulário com mais facilidade.
Agora, vamos fazer um exercício para a gente praticar um pouco desse conteúdo que nós discutimos. Então, nós temos agora uma situação problema. Vamos vê-la para a gente conseguir solucioná-la juntos. Nessa situação, você é um professor de língua inglesa do 6º ano de uma escola pública. O seu planejamento, que segue a BNCC, como eu disse, é algo agora que faz parte, que é obrigatório que você faça, apresenta a seguinte habilidade para ser contemplada durante as aulas dessa semana. Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Quanto a esse tipo de situação, quais conhecimentos linguísticos você deverá abordar com os seus alunos para atingir o esperado por essa habilidade? O que você vai precisar fazer? O que você vai precisar? Aonde você precisa chegar para atingir essa habilidade? Aí eu te mostro algo mais para te ajudar a pensar nessa situação. Primeiramente, você deverá ter em mente que, conforme a BNCC, os conhecimentos linguísticos envolvem o estudo do léxico e da gramática, formas e tempos verbais, estruturas frasais e conectores discursivos, entre outros. Tem como foco levar os alunos de modo indutivo a descobrir o funcionamento sistêmico do inglês. Por enquanto, não vou explicar, não vou falar muito sobre isso. Pense na situação, pense nisso daqui, volte o vídeo, pause e veja se você consegue pensar numa solução. Então, eu lhe apresentei uma situação problema, sendo que você, nessa situação, vai imaginar ser um professor de língua inglesa. Como eu disse, você precisa se basear na BNCC, pensar nas habilidades. No caso, eu apresentei conhecimentos linguísticos, que é aquele que se volta mais para a questão gramatical. Então, vamos dar uma olhada em como você poderia solucionar essa situação problema. Com os conhecimentos sobre o que é exposto pela BNCC, podemos descrever os conhecimentos linguísticos necessários para a habilidade apresentada. Como nós podemos solucionar? Então, você poderia usar o verbo to be para descrever e falar de si, que é uma questão principal lá da habilidade, os pronouns, os cardinal numbers, English alphabet, countries and nationalities, articles, email, falar de si e de outras pessoas. Por quê? Todas essas questões gramaticais de vocabulário, elas são utilizadas para descrever e falar de si. E describing people, características relacionadas a gostos e preferências. Então, ao describing people, você já vai além. Você não vai somente descrever e falar de si, mas você também vai falar das suas preferências, dos seus gostos, aquilo que você prefere fazer, aquilo que você acha mais interessante. Então, como você pode ver, a BNCC traz uma habilidade, às vezes você acha que ela é muito específica, que só dá para trabalhar uma coisa, mas é bom que você se aprofunde naquela habilidade e pense um pouquinho mais. Você fica pensando, você viu quantos conteúdos nós conseguimos aí tirar daquela própria habilidade. Então, é alguma coisa que vai muito além daquilo que é o óbvio. Ok? Agora eu quero que você pense um pouquinho numa interação que eu trouxe. Então, é uma atividade que vai exigir um pouquinho mais. Você vai ter que buscar o conhecimento adquirido e ver se você consegue chegar à conclusão necessária. Vamos à lousa. Então, temos aqui um diálogo. Hi, Bill. How are you? Hi, Peter. Fine, thanks. And you? Not so bad. Bill, this is my friend Miriko Yamashita. Nice to meet you, Miriko. Nice to meet you too, Bill. Excuse me, how do you spell your last name? Então, temos Y-A-M-A-S-H-I-T-A. Thanks, Miriko. How old are you? I'm 19 years old. And you? I'm 20.
Bill, it's my birthday next week. I'd like to send you an invitation. What's your email address? It's bill_thompson@hotmail.com. Great, Miracle. Come to my birthday too. Let's keep in touch. Bye. Have a nice day. Bye, Pierre. Have a nice day too. Então, com todo o conhecimento que você obteve até o momento, é possível que você pense em uma outra forma de reescrever todo esse diálogo. Então, eu quero que você volte o diálogo ao seu início, pause e pense em como reescrever esse diálogo, só que sem modificar o sentido dele. Eu quero que você pense em palavras que podem ser sinônimos para esse diálogo, palavras que podem entrar aí no lugar de outras, sem que mude o sentido. É possível? Claro que é possível. Não é impossível que você faça isso. Então, pause o vídeo, volte ao diálogo. Então, vamos dar uma olhada lá na lousa novamente. Temos aí o nosso questionamento. Pense em como podemos reescrever esse diálogo sem modificar o sentido da conversa. Pause e veja como que você pode mudar. Uma ideia, um exemplo, ao invés de falar hi, nós podemos falar hello. Né? Eu estou mudando o diálogo sem mudar esse sentido. Então, isso é possível. Volte, pause e realize essa atividade. Vamos agora à nossa revisão final. Então, vamos rever todos os conteúdos que nós estudamos e vamos pensar um pouquinho em como podemos aprimorá-los também. Porque além de estudar o conteúdo, a gente pode melhorar aquilo que a gente estudou, a gente pode aumentar esse conhecimento. Então, vamos à lousa. Primeiramente, estudamos e discutimos o uso do verbo to be, que ele é muito presente na língua inglesa, por indicar a questão de ser e de estar. Ser, I am a teacher. Eu sou uma professora. A questão de estar, I am at home. Eu estou em casa. Então, ser e estar. Os pronomes nos ajudam a evitar a repetição de substantivos. Então, lembra, para não ficar lá, Cynthia is a teacher. Cynthia lives here. Para não ficar Cynthia a todo momento na minha frase, Cynthia is a teacher. She lives here. Aí eu não estou com aquela repetição de nome, então o pronome me serve para isso numa frase. O conhecimento dos sons do alfabeto em inglês pode nos ajudar em momentos de misunderstanding. O que é momentos de misunderstanding? É quando você está conversando com alguém, como eu disse, e naquele momento você não entendeu o que a pessoa te falou. Às vezes ela está te oferecendo uma comida e você não entendeu que comida que é. Pede para ela soletrar, não tenha vergonha, não é feio, não está errado. Ela soletrando, você constrói a palavra já na sua cabeça e você já vai saber do que está se tratando. Os plurais do inglês são formados basicamente como no português, apesar de possuir algumas exceções. Aí, na questão do plural, é pensar que fazer o plural em inglês tem o acréscimo do S? Tem o acréscimo do S, mas nem sempre a gente vai colocar só o S. Lembra do seu shampoo da Xuxa estragou, né? O, S, CH, SH, tudo a gente coloca lá com X. Quando a gente vai usar esses tipos de substantivo, eu vou colocar ES.
Então, box termina com X. Eu não vou fazer boxes com S, vou fazer boxes com ES. Então, são questões gramaticais que são regras. Claro, toda gramática, toda língua se baseia em regra. Por quê? Senão vai virar uma torre de Babel. Cada um vai falar de um jeito e ninguém vai se entender. Mas, claro que para tudo existem suas exceções. Então, você não pode ficar também preso pensando sempre vai ser dessa forma. Claro, um plural sempre vai ser dessa forma. Mas será que a pronúncia sempre vai ser dessa forma? Será que eu vou pronunciar o som de S como S? Será que existe o som do S como Z numa palavra? Será que eu falo boxes ou boxes? Será que eu falo eyes ou falo eyes, né, com som de S ou com som de Z? Então, todas essas são questões que você tem que se questionar e você tem que buscar a resposta. Porque nas nossas teleaulas vamos discutir questões gramaticais, vou trazer para você também outras discussões além dessas informações que você já tem no seu material, para que você possa construir um conhecimento básico sobre a língua muito grande que vai ser importante para você e também para você como um futuro professor. Então, você como aprendiz da língua inglesa e você como aplicador desse conhecimento. Você vai ver como é interessante você ver curiosidades, coisas diferentes, a questão da pronúncia, a questão da BNCC, a questão de uso da língua, como isso é interessante você aprender e você começar a pensar, nossa, eu não via por esse lado, eu não sabia que era assim, sempre pensei que fosse dessa forma. Pense que a língua sempre muda. Então, pode acontecer, lembra no caso do pronome? Nós falamos lá que it é usado para objeto, ele e ela. Teve até uma discussão quando houve essa questão de falar que tem um pronome para a questão de gêneros, para não identificar o gênero. Teve gente que falou, vamos usar o it, mas o it é ofensivo. Por quê? O it sempre foi usado para tudo que não é humano. Se eu vou falar com uma pessoa, com um humano, com um ser humano, por que eu vou usar it? Não é ofensivo? Porque eu vou ofender aquela pessoa através de um uso de um pronome. Então, são questões culturais. Então, aprender a língua não é só saber a gramática, não é só ler. É ler e aprender a cultura. A cultura também vai te ensinar muita coisa. Então, você vai ver que através do aprendizagem cultural, que a nossa BNCC chama aí de eixo dimensão intercultural, também vai influenciar muito naquilo que você sabe sobre uma língua. Então, muito obrigada pela sua participação nessa teleaula, pela sua companhia e lhe aguardo para a próxima.